Eu sempre passei boa parte da minha vida sem entender por que tanta coisa ruim acontecia comigo e parecia que quanto mais coisa ruim acontecia, mais coisas ruins voltavam a acontecer, enquanto que no meu redor muitas pessoas não passavam por nem metade daquilo, mesmo estando no mesmo ambiente, onde poderiam também estar suscetíveis a passar por algumas coisas ou não, como se alguém tivesse ali, sei lá, mais sorte do que eu, ou fosse o favoritinho da vida, o favoritinho de Deus, e eu fui ali a energúmena escolhida para sofrer. E eu tinha esse sentimento de, poxa, mas se alguém precisa de ajuda aqui, sou eu, né? Se alguém precisa ser ajudado, precisa de acolhimento, sou eu. E por que isso não tá acontecendo, né? De novo, quanto mais eu sofria, mais sofrimento era reservado para mim. E no fim, descobri que a culpa, sim, era minha também. Se você já passou por isso, tem sentido isso, fica aí que hoje a gente vai falar de como isso é sim em alguma parte desse processo, algo que a gente consegue, graças a tudo de bom na vida, conseguir ir para outro caminho, né, e fazer diferente. E se você não me conhecia e caiu aqui de paraquedas, esse é o Cativeiro Cash, um podcast que eu tô aqui há 6 anos trazendo um pouquinho do que é o meu percurso na jornada do autoconhecer-me, e aí eu trago para vocês, compartilhando, olha, eu pensei isso, tô indo por esse caminho, você veja lá se faz algum sentido para você ter essas ferramentas para que você saia também dos seus cativeiros mentais e possa ser liberto aí, né, de tanta coisa que nos prende, a gente fica tão limitado. Eu sou sempre falo, uma grande defensora da liberdade, que é poder escolher e não ser condicionada. Então, estou aqui toda semana, já siga Cativeiro Cast no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok, por tudo. Tô por tudo, tá bom? Siga, ative as notificações para receber notificação não só desses episódios sobre reflexões, autoconhecimento, mas também o episódio novo agora desse quadro que eu lanço, que é o Episódios para Você Sorrir, onde a gente não vai chegar tanto assim numa conclusão muito reflexuda, como eu digo, a gente vai só... aquele episódio que você larga lá e eu falo minhas coisinhas e a gente dá umas risadinhas, tá? Então já segue. Ah, e obviamente eu sou Cativante, se você também quiser seguir, essa sou eu. E vamos! E antes eu até queria fazer uma pergunta, se você, obviamente, acho que já, mas pergunto na mesma. Você já ouviu falar de energia? Vamos substituir essa palavra por vibe, por comportamento e por atmosfera. Atmosfera criada por você, criada por mim. Vamos colocar assim, a tatuagem, o outdoor, a mensagem que está escrita na nossa cara quando nós entramos no ambiente. Porque é aí que mora a raiz da questão toda que eu falei lá no início. Que é basicamente a gente entender que tudo aquilo que nós somos e nós acreditamos e muitas das nossas experiências, dependendo de como a gente lida com elas, podem sim transparecer e né, numa mensagem nítida da nossa cara, e as pessoas então interagem com aquilo, ou não aquilo que nos aconteceu, mas como a gente passou a reagir com aquilo que nos aconteceu, as posturas que a gente escolhe adotar na vida. E é tão alucinante e efetivo como isso acontece, que por várias vezes eu me peguei numa fração de, olha, nem segundos, tá? Menos que segundo, milésimos de segundo, a pessoa não me conhecia de lado nenhum, era assim, ó, segundinhos, assim. Era muito rápido, a pessoa mal bateu o olho em mim e ela, em detrimento a outras pessoas que estavam no ambiente, ela tratava de certa forma, quando chegava na minha vez ela tratava diferente. E eu pensava, meu Deus, eu mal abri a boca, como é que instantaneamente a pessoa já pescou ali alguma coisa sobre o meu jeito. E é isso que a gente faz e não percebe. Então, às vezes eu vou chamar isso de energia, às vezes eu vou chamar isso de vibe, às vezes eu vou chamar isso de postura, e aí você abraça aí o termo que você acha que faz mais sentido pra você. Mas todos vão querer dizer a mesma coisa, que é o quê? Até dentro da psicologia, pessoas aí da área, né, que não sou eu, vão trazer, não só também na questão científica, mas pensadores da filosofia vão dizer o quanto os nossos pensamentos vão nos moldar, né? O quanto a nossa crença sobre uma coisa ou outra vai ditar quem nós somos, infelizmente. Ou felizmente, né? O cérebro, eu sempre falo, ele nunca quer parecer maluco, então ele sempre quer se comprovar que ele tá correto, e mais do que isso, ele também é um pouco preguiçoso, então ele tá muito acostumado àquilo, ele já leva de letra, ele quer continuar naquela mentalidade. Difícil a nossa cabeça, por conta própria, ela resolver mudar alguma coisa, sem que a gente tenha consciência disso. E com isso, eu sentia na minha jornada, como eu disse, que eu tendo passado por tantas situações ruins na minha vida,
E lembrando que lá na infância a gente às vezes tem uma postura e aí as coisas vão acontecendo e a gente vai mudando essa postura. Então a minha postura natural era de alguém mais alegre, era de alguém mais comunicador, sou ainda, era de alguém mais acessível no sentido de que você podia chegar ali e eu ia conversar com você, talvez um pouco timidamente, mas se eu tivesse à vontade ia me sentir à vontade, mais engraçadona e etc. Então ficava ali à vontade na presença das pessoas, queria estar perto das pessoas e etc. Mas conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, né, a gente vai tendo ali várias experiências negativas com as pessoas, é normal. Eu acho que a gente tenha algum comportamento de pensar duas vezes antes de se aproximar de alguém. E eu fui sim sendo essa pessoa da postura mais, deixa eu dar aqui 500 passos para trás, deixa eu me resguardar, porque eu não sei que perigo que se encontra do outro lado dessa interação com essa pessoa. E quanto mais eu, sem perceber, ia adquirindo essa postura de me resguardar, porque eu pensava assim, poxa, eu tô me reservando, mas tô me reservando pra ninguém fazer nada de mal comigo. Eu pensava assim, deve estar óbvio pra essa pessoa que eu sou alguém que tá me protegendo, né? E eu acho que até em alguns momentos eu pensava que talvez fosse óbvio pra algumas pessoas, até porque pra algumas elas tinham conhecimento da minha vida, não era como se eu tava esperando que alguém lesse a minha mente e adivinhasse o meu passado, não. Mas algumas pessoas conheciam já as minhas vivências e eu imaginava e pensava que elas iam entender sim o porquê eu tinha aquele comportamento e seriam mais tolerantes e seriam mais, sei lá, acolhedoras, mais amorosas, sabe? Assim, aquela ideia de, poxa, se eu passei por uma coisa tão difícil e horrível e um sofrimento, né? Então não sou eu a pessoa que eu preciso do colo? Não sou eu a pessoa que eu preciso do cuidado? Não sou eu a pessoa que eu precisaria de uma atençãozinha, de um negócio? E no fim não era. No fim era aquela coisa da pessoa que não passou por isso, era a pessoa que ganhava o suporte, era a pessoa que ganhava o colo, era a pessoa que ganhava a atenção do todo e a entrega positiva daquele ambiente, e eu não. Então eu ficava muito inconfortável. E por motivos técnicos, seguimos agora esse episódio apenas com áudio, mas não se preocupe, ainda estaria aqui arrumada, como você viu no vídeo, para ser fidedigna à imagem que você teve de mim. Então vamos seguindo aqui. Então basicamente não entendia o porquê que as pessoas eram ajudadas e eu não. E lembra que eu falei sobre esse viés de confirmação que o nosso cérebro muitas vezes cria para que você não viva mais nada além daquilo que já é a sua crença. O cérebro não quer ser maluco. Então, se ele acredita que o mundo é injusto, se ele acredita que o mundo é um mundo de sofrimento, se ele acredita que o mundo é um mundo de tristeza, sabe, de coisas impossíveis, de que as coisas não dão certo, que é um mundo que privilegia poucos, etc. E você é aquele que não vai receber a coisa boa, você é a pessoa que todo mundo vai fazer uma coisa interessante, você não vai. Então, esse mundo negativo, ele vai se confirmar e o cérebro vai fazer questão de ficar buscando isso. A gente até já falou disso lá no episódio sobre por que eu sou tão azarado, né? Ou por que as coisas acontecem comigo de maneira que não me favoreçam, né? Que eu não sou sortudo. Lá eu falo exatamente sobre esse cenário. E era o que eu reproduzia. Era exatamente o que eu produzia, ou seja, as minhas experiências me fizeram estar mais atenta para o lado, vamos colocar assim, entre aspas, negativo da vida, ou seja, muito atenta e uma extrema atenção redobrada para reconhecer com muita facilidade e rapidez as coisas ruins, os cenários ruins, as atividades, atitudes ruins, ao ponto, gente, que assim, você não tem como você não se tornar nesse movimento uma pessoa pessimista, uma pessoa mais deprê, uma pessoa que vai se sentir, sim, azarada, injustiçada, como eu falei, e é engraçado porque várias vezes, inclusive, são situações que elas nem chegavam a acontecer, mas bem provavelmente e possivelmente a minha postura e a minha atitude já ensaiava e orquestrava aquele momento para ele acontecer dessa forma que eu esperava. Por exemplo, eu até falei isso de uma maneira figurativa em algum conteúdo de vídeo curto que eu postei nas plataformas, exemplificando, eu até usei assim umas imagens de posso colocar aqui para vocês talvez verem, onde eu tinha essa ideia recorrente, né, de que, eu vou colocar aqui o vídeo então, que ilustram aquele momento que eu tô passando. E eu lembro que eu vi uma cena
que era como se em cada ambiente que eu entrasse, eu estivesse à procura de uma faca, de um objeto mortal. Quando eu encontrava esse objeto, na hora me colocava ali de peito aberto contra essa faca. Eu tava sempre esperando que alguém fosse ser esse vilão, fosse me atacar, fosse fazer uma coisa contra mim. Então, assim, em qualquer área, em relacionamentos, em trabalho, em qualquer lugar, eu tava sempre prontinha pra ser a vítima. Isso é um vício também. Eu tô falando pra pessoas que às vezes podem ter esse comportamento sem nem se repararem fazendo. Eu fazia isso. E o que acontece quando eu entro no ambiente já esperando que alguém vai me atacar e coloco ali de peito aberto falando sim, eu sou vítima, e imediatamente vou promover alguém ao título de vilão que vai ser o meu algoz. Ou seja, até a pessoa que tá ali distraída, que não tem nada a ver com a situação, eu já vou colocar na posição, porque essa faca tem que estar sendo empunhada por alguém. Se eu sou a vítima, quem é que vai empunhar essa faca? Alguém. E aí eu já providenciava, ou seja, quando você tá viciado em ser a vítima, você faz o teatro todo por si só. As coisas nem aconteceram, você já tá ali dando palco e roteiro para as pessoas já orquestrarem essa sua crença. E a gente já falou disso várias vezes, né? A crença, ela faz isso, ela quer a validação. O cérebro não quer se achar maluco, então ele vai buscar a validação na sua crença. E se pra você é vítima, ele vai a todo tempo te provar que você é. Então ele vai ficar rodando essa peça, né? Esse filminho de você como vítima em qualquer lugar que você esteja. E isso acontecia comigo. Então, assim, eu fazia esse movimento toda hora de esperar que alguém ia me atacar, de esperar que alguém, né, que alguém, assim, eu era vítima. Então, se o meu personagem, a minha persona nesse jogo, nesse mundo é a sofredora, injustiçada e vitimizada e azarada, não tem como acontecer outra coisa, senão eu continuar sendo a sofredora. Esse é o ponto aqui que eu quero trazer para vocês. O quanto a nossa visão de mundo, muitas vezes, e infelizmente pelas experiências ruins que a gente teve, vai condicionando a nossa mente. A gente perde o controle disso, perde a consciência dessa situação, continua reproduzindo isso, e isso vira quem somos, isso não acaba mais. Você que odiou passar por aquelas experiências ruins e negativas, adivinha, você vai muito provavelmente continuar vivendo experiências daquele jeito. Eu me senti assim, quantas vezes, sabe? Nossa, de novo essa situação acontecendo comigo. E quem não, né? Já ouvi outras pessoas, amigos, falando, poxa, nunca dá certo pra mim em relacionamento, todo emprego é assim, todo chefe me trata de tal jeito, poxa, as minhas amizades sempre fazem isso comigo. Uma espera, né? Como eu falei, a gente passa a não só esperar a coisa ruim acontecer, mas a gente tem os nossos esforços, sim, em montar o cenário para aquilo acontecer de novo, e a gente não se percebe fazendo isso. Eu não me percebia fazendo isso. De jeito nenhum mesmo. E aí, acho que a gente agora vai caminhar pra, ok, tá, Katia, então como é que você reverteu isso? Como é possível reverter isso? E aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não quero que seja um papo de coach, eu acho que é uma coisa assim de compartilhar com vocês como não só foi, mas como tem sido o meu processo. E o primeiro ponto aqui é dizer que é uma jornada, cara, gradual. Assim como você, grão a grão, construiu lá no passado. A gente não tem muita memória porque a gente era criança, adolescente, hoje já sendo adulto, você tá um pouco desconectado, mas você foi, grão a grão, lá nesses momentos da vida, no início da sua vida, colocando, sabe, depositando ali a tua moedinha na caixinha do pessimismo, na caixinha do sofrimento, na caixinha, enfim, tudo foi uma repetição até o seu cérebro aprender. Então agora, desfazer isso vai ser basicamente um esforço bem parecido, só que agora você é adulto e tem consciência e você tem muitos anos nas costas de uma visão completamente diferente que você precisa quebrar. Então eu vou dizer como tem sido pra mim, porque é um processo longo. Eu jamais poderia vir aqui e dizer assim, nossa, gente, eu sou completamente outra pessoa. Não. Mas eu com certeza mudei significativamente e venho trazer provas. Como que isso aconteceu pra mim no meu processo? Eu vou dizer pra vocês que talvez não se aplique a todos, tá? Talvez não se aplique a todos, mas pra mim, gente, eu estava muito machucada. Muito ferida, muito. Todo aquele sofrimento lá que eu falei que já tinha passado, eu acho que é um movimento natural, muitas vezes, e eu fiz isso, de tentar me esconder numa armadura, numa postura mais de durona, numa postura mais de eu aguento tudo, isso não me abala, isso não me atinge, e etc. E eu acho que é um movimento que às vezes as pessoas vão fazer também. E fazendo isso, a gente se distrai do quanto aquilo ainda nos machuca, do quanto é um assunto ainda chato pra gente e nos incomoda. Então, quanto mais a gente ignorava, por exemplo, quanto mais eu ignorava isso,
mais difícil ficava eu encarar essa situação. Eu acho que é um pouco óbvio, né? Se você ignora uma coisa, dificilmente você vai conseguir mudá-la, já que você tá escondendo ela aí num baú, jogando a chave fora e não quer olhar pra isso. Dificilmente você vai fazer esse processo ser revertido. Então eu tava muito machucada. E não só machucada daquelas coisas que aconteceram no início da minha vida, como coisas recentes, que eram repetição daquilo que eu tava vivendo. Eu, sendo uma esponja, né, um imã de coisas ruins, de coisas negativas. E não tava me jogando isso fora. É como se você estivesse andando, sei lá, mano, catando concha na praia. E aí tem muita concha, tem concha pequena, tem concha grande, tem concha de uma cor, tem concha de outra cor, tem concha quebrada, tem concha inteira. Imagina que você tá pegando todas as conchas que você vê. Mano, chega uma hora que você não tem mais onde enfiar a concha. Era eu. Exatamente eu estava nesse momento, sobrecarregada, muito ferida, muito, eu tava, nossa, tava doendo muito. E pra piorar ainda, pra quem não sabe da minha jornada, talvez um dia eu conte, enfim, prefiro contar as coisas que eu acho relevante aqui pra vocês. Mas coincidiu também com o movimento de eu me mudar. E aí eu saí de toda a atmosfera que eu criei, eu saí da cidade que eu pertencia, eu saí do estado que eu pertencia, eu saí do país que eu pertencia. Então fazer esse movimento de você, cara, ter que recomeçar, literalmente, do zero, você não tem nada, você só tem umas mudas de roupa na mala, e só, mano, você não tem casa, você não tem documento, você não tem CPF, você não tem nada. É muito difícil. E vindo de uma bagagem de alguém que já tava muito mal em sofrimento, cara, foi 300 vezes pior. Então, assim, ó, triplicou, quadriplicou todo o meu estado emocional. Se eu já tava sofrida, doída e sabe, machucada, meu Deus. Nesse momento... Foi muito mais difícil, porque o processo de ser imigrante já é complicado. Você já passa por várias coisas complicadas, e aí você vem já cheio de ferida, meu Deus. Então, assim, foi bem complicado pra mim. Os últimos 3 anos foram anos, né, de pancadaria. Cara, e é isso que eu falo pra você, cara. Você olha pro lado e você vê pessoas se dando melhor em coisas que você fala, meu Deus, mas por que pra mim foi tão difícil, sendo que é possível ser mais fácil, inclusive é mais fácil pra tanta gente. Olha o fulano, o Beltrano, a Beltrana, a fulana, a cicrana, as pessoas conseguem fazer as coisas com mais facilidade. Por que então quando chega na minha vez a coisa desanda? Por que na minha vez é tudo mais difícil? O que tá em mim, né, que torna a coisa mais difícil? Porra, será que já não deu, velho? Esse estoque aí de sofrimento já deu, mano, já peguei tudo, ainda tem mais. Então, assim, teve um processo, e eu não vou te falar que foi nessa linha cronológica, e nem acho que a vida do autoconhecimento, ela é cronológica. Eu acho que a gente se envolve em alguns processos de cura, e não só de cura, a gente se envolve em processos, de modo geral, no nosso desenvolver, que depois que eles passam é que a gente consegue olhar e falar, nossa, então, afinal de contas, isso aqui que eu vivi era um processo de cura, isso aqui que eu vivi foi um momento onde eu tava lidando com tal área da minha vida. Eu acho que nem tudo identifiquei que eu preciso melhorar isso na minha vida, deixa eu arregaçar as minhas mangas e agora começar a fazer algo diferente nessa área em específico. Estou atenta, estou consciente. Cara, nem tudo a gente consegue fazer desse jeito. Às vezes, inclusive, tem coisas na minha vida que eu começo a mudar, achando que é uma coisa, achando que é um problema, e depois que ele passa eu falo, nossa, mano, eu aqui achando que era uma coisa, que eu tava resolvendo uma coisa, na verdade eu tava resolvendo outra. Ou mais. Eu achando que eu não tava resolvendo nada e afinal parece que eu tava mexendo em alguma coisa. Ou achando que eu estava sendo afetada em uma área, parece que despertou aqui que eu tenho problema, na verdade, em outra área também. Enfim, então essa dor começou a se tornar muito insuportável. E insuportável ao nível de eu ter um rompante muito grande há pouco tempo. De, inclusive, despertar em mim o que há muito tempo eu não despertava, que era uma crise de ansiedade. Literalmente, não é metaforicamente falando, nem exageradamente falando, não, é literalmente coração acelerado, eu saí correndo do trabalho, tipo, eu tava muito mal, eu comecei a ficar desesperada e chorar e, tipo, cara, ficou descontrolável, assim, a situação na minha mente, no psicológico, no meu emocional, fazia muito tempo que isso não acontecia, houve uma sobrecarga que eu fui procrastinando, subestimando, até que ela rompeu, eu fiquei muito mal e bem assustada. Bem assustada, ativei todas as minhas redes de apoio, amigos próximos, psicóloga, pessoal lá do grupo, do budismo, mano, tudo que eu podia achar de ajuda, eu pedi ajuda, porque isso é o que eu tento pelo menos fazer, sabe, não passar por perrengue sozinha, aqui calada, é pedir ajuda, se alguém falar que não, aí tudo bem, mas eu pelo menos comunico, sabe.
E a partir daquilo, eu vou dizer assim que foi onde precisou ter esse momento abrupto na minha mente e na questão emocional, para que eu entendesse que, cara, era urgente a minha cura, era urgente que eu começasse esse processo, era urgente que eu resolvesse isso. E como eu falei, não foi consciente, tá? Não foi, é nessa área, deixa eu começar por aqui. Não. Eu fui indo pela dor mesmo, a dor foi me guiando. Aquilo que doía mais, eu fui me afastando da dor no sentido de, sei lá, conviver, estar nesse espaço me traz dor, então eu vou ter que sair desse espaço aqui. Estar nessas companhias me traz dor e sofrimento, traz, então até que eu me cure, eu vou ter que sair um pouco de perto dessas situações que estão sendo gasolina no meio desse fogo aqui, velho. Eu uso muitas alegorias, né, muitas metáforas, mas enfim, eu entendo as coisas assim, então por isso eu falo assim também. Espero que vocês gostem. É tipo isso, eu tava até pensando outro dia que a gente, quando vai explicar pensamentos, a gente, há muitos anos, como seres humanos, a gente faz isso, né, eu tava pensando, Jesus fazia isso, né, usava metáforas e parábolas e tal, então é sobre. Eu sentia que eu tava, cara, no meio de situações, tentando ser a fortuna, como eu falei pra vocês, tentando, não, vamos aqui, vamos desse jeito, eu sei que eu tenho problema nisso, mas deixa eu encarar, é como se você tivesse, cara, exatamente isso, você já tá com o corpo todo queimado, queimadura de, sei lá, 3º grau, entende? Totalmente fudido, e aí você ainda quer se enfiar na água quente, você ainda quer ir na piscina lá aquecida e falar, não, deixa eu relaxar aqui, não vai relaxar, meu irmão, enquanto você não tiver curado, você não vai relaxar. E eu tava em situações assim, sabe, lidando com situações ali, cara, que iam totalmente ao encontro daquilo que eu queria mudar, né, eu tava atraindo tanto aquela atmosfera de pessimismo, negatividade, injustiça e não sei o que eu me enfiava nessas situações, cara, eu nadava de braçada nas situações como essa. Então o primeiro movimento que eu fiz foi sentir o que o meu corpo tava sentindo, que era ouvi-lo querer sair correndo. E eu não tava saindo correndo. Então, ouvi isso, quando meu corpo literalmente correu, foi a hora que eu falei que já não tem como ignorar isso. Não tem como ignorar que você precisa, cara, se afastar de situações. Você precisa ter clareza no que tá acontecendo. Você precisa olhar pra tuas merdas, porque, assim, ninguém vai fazer isso por você, gatinha. As pessoas estão vivendo a vida delas. Você tem que se resolver aí. E esse foi o primeiro movimento. Sair de cena. E foi até engraçado, porque antes dessa cena, eu comecei a fazer um exercício de autoafirmação. Passei, acho que no ano retrasado todo, em meditação diária e me reafirmando coisas, falando pra mim coisas e etc. E sabe aquela frase fake until make it, que é, né, finja até que seja verdade? Então, eu não curada, eu totalmente daquele estado, ainda assim em meditação eu ficava tentando mentalizar as minhas capacidades, mentalizar a minha cura, mentalizar coisas boas, só que eu não tava curada ainda, e não vou dizer pra você que é como se eu estivesse jogando palavras em vão, não, mas não era só aquilo, entende? Não é, e até pra você entender isso, quando a gente começa nessa mudança de mentalidade, tudo é um aprendizado pro cérebro, as repetições também são aprendizado pro cérebro, você repetir coisas, você falar com você mesmo, você trazer frases constantemente, o cérebro também aprende isso, mas não sozinho. Não somente falando, não adianta você sentar em meditação, pelo menos pra mim não adiantou eu sentar em meditação e falar pra mim que eu tava curada, que eu tinha isso, eu era aquilo, eu era capaz, eu era isso, se eu não me curava de fato, se eu não tomava também outras atitudes na minha vida real, para além do campo meditativo, para além do meu quarto ali sentada meditando. Não, no dia a dia eu também tinha que caminhar pra cura. E não procrastinar, e não fugir, e não continuar ali fazendo carinho na ferida sem tratá-la, né? E aí, eu digo essa situação da meditação para dizer que, uma vez que já em um processo de mudar a minha mente em meditação, e aí agora, na vida real também, saindo de cenários que me feriam, saindo de situações onde reforçavam aquela visão toda que eu já tinha, né, de pessoa sofredora, pessoa injustiçada, pessoa não sei o que lá, então agora eu precisava começar a estar em sintonia comigo na vida real, na vida mental, na vida emocional, e seja como fosse, onde me aproximava daquilo que eu entendia como cura. Então, se pra mim
a depressão e o mundo pessimista e negativo me atingiam e me atacavam, agora eu precisava estar em situações onde eu tinha que olhar para um cenário que me mostrasse o contrário. E de novo reitero que esse foi o meu percurso. Mas acho que as pessoas podem chegar lá de outras formas, etc. Acho que cada um sabe o seu. Eu, como disse, fiz esse caminho mais de introspecção. Precisei ficar mais sozinha, precisei ficar mais afastada. Mas acho que, de repente, né, outro perfil de pessoa, etc., consegue, não precisaria fazer esse movimento tão, né, dessa maneira, conseguiria só trabalhar internamente, sem precisar se isolar, por assim dizer. Então, pra mim, foi importante eu, como eu falei, ficar mais na minha própria energia. Eu acho que era uma coisa também que acabava me distraindo, porque, de novo, tem a ver com o meu perfil, eu sou bastante empática, então eu ficava muito ali na vida das pessoas, muito me circundando na atmosfera que elas criavam e muito nos problemas delas, e ocupava isso na minha mente de uma maneira muito maior do que eu imaginava. Eu acho até que eu falo disso no episódio sobre não é sobre nós, e aí eu tento falar um pouco disso, sabe, de você gastar a tua energia muitas vezes no problema dos outros, sabe, nas questões e processos dos outros, e os outros obviamente vão adorar você ali engajado e tentando ajudá-los, mas e você? e eu, né, e eu? Então eu precisei fazer esse movimento de ficar na minha própria companhia e exercitar, exalar aquilo que eu queria ver no mundo. Então o processo meditativo, ele ficou mais intencional, né? Eu fiquei ali, sei lá, uns 2 meses só falando sobre isso que eu queria me tornar, sobre ser essa pessoa positiva, exercitando a minha mente em olhar para as coisas de maneira positiva. E teve uma situação que aconteceu, eu até estava falando dela ontem com meu amigo, e foi onde eu tive a ideia de trazer esse conteúdo. Esse também não sei se eu já citei, eu acho que já, mas cito de novo. Esse também é esse também é um lado B, lá do episódio que eu falei lá sobre você se sentir azarado e etc. Então, eu precisei passar por uma situação que me mostrasse de uma maneira muito abrupta, não sei se seria esse, né, a palavra ideal, mas ficou óbvio pra mim. Até meu amigo questionou, né, o que eu vou dizer eu fui mudando tanto a minha atmosfera, energia, comportamento, mentalidade, seja como você queira chamar, que aquilo que eu tanto ansiava, que era a ajuda das pessoas, ela começou a vir sem eu precisar pedir. Inclusive, antes, mesmo pedindo, eu não tinha ajuda das pessoas, que era o que mais me revoltava. E lembra que eu falei que quem não pedia era ajudado, e eu ele estava precisando muito, e às vezes até pedia, não era ajudado. E não era sobre o pedir ou não pedir, etc. Era sobre a energia que você tem, né? A atmosfera que você tem. E falando disso com meu amigo ontem, ele falou, mas será que talvez você não era uma pessoa que já era ajudada e talvez não reconhecia? E eu falei pra ele, cara, se era tipo assim, ó, muito pouquito. E como eu falei, o fato de eu não dar atenção para as coisas boas, eu fiquei mais treinada em olhar para as coisas ruins, para o momento que eu não era ajudada, para o momento que eu passava perrengue, para o momento do sofrimento, para o momento do problema, e não para o momento da solução. E isso fazia com que menos soluções aparecessem na minha vida, evidentemente. E se que aparecia uma pequenininha ou outra ali, passava despercebido. Só que do jeito que veio, ficou óbvio para mim que aquilo que eu tava fazendo tava surtindo efeito, que foi, eu literalmente me mudei de casa, pra uma casa completamente vazia, eu não tinha nada além, cara, da minha coberta pra me cobrir, do meu travesseiro, e só. E minhas roupas, né? E minhas roupas. Uma loucinha ali ou aqui, mas só. Não tinha geladeira, eu não tinha fogão, eu não tinha micro-ondas, eu não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha colchão, não tinha guarda-roupa, não tinha nada, entendeu? Pra morar. Eu provavelmente ia dormir ali no chão, em cima do meu tapete de yoga, que isso eu tinha, e é isso que ia acontecer. E tava tudo bem, eu tava aceitando que podia ser esse cenário também, porque eu tinha achado ali uma casa também muito barata, e que inclusive esse também foi o primeiro sinal, né, do universo, assim, poxa, eu achei um aluguel extremamente barato num momento imobiliário que ninguém acharia aquilo, sabe, é uma coisa de doido,
Ninguém acreditava que eu tava pagando muito pouco no aluguel pra morar sozinha, sem precisar dividir casa com ninguém, tarará. E esse foi o primeiro sinal, e aí em seguida disso foi ver aquela casa vazia ganhando coisas sem eu precisar pedir cara, e a casa sendo mobiliada, e os móveis aparecendo, e eu ter uma necessidade, e aquela necessidade ser, sabe, suprida. Até fiz uns vídeos, eu não sei se um dia lanço, mostrando isso, eu acho que um dia eu vou fazer assim, mostrando as coisas aparecendo, e também citei isso no episódio lá, quando eu falo sobre ser sortudo, e eu lá agarrada numa geladeira que a gente achou na rua em perfeito funcionamento, eu amo minha geladeira, acho ela perfeita, um freezer gigante, não faz gelo, um tamanho perfeito pra mim, nossa, sério, chuchuzinha a geladeira, amo ela, achada, entendeu? Ganhada, todas as provisões, assim, ganhei cama, ganhei tudo. Ganhei. E aí, quanto mais aquilo acontecia na minha vida, mais aquilo ia me enchendo de esperança no mundo. Sobre as coisas podem sim dar certo, sim, as pessoas podem ser boas, sim, as pessoas podem te ajudar, sim, a sorte pode virar. Foi ficando muito difícil pro meu cérebro ignorar o outro lado da moeda. Entende? E aí, sei lá se... Acho que calhou, talvez, uma grande coincidência, né, do momento desse meu rompante, então, da ansiedade, me mostrando que, Tchelle, você precisa urgentemente se curar, eu indo buscar essa cura, e aí as coisas já indo ao encontro de mostrar de maneira até, eu diria, rápida, o efeito que essa cura teria na minha vida, e quanto mais eu via o efeito, mais eu acreditava na cura e mais eu me curava. Então, pra mim, foi um movimento muito legal que aconteceu e tem acontecido na minha vida. Ao ponto de, eu até falo pro meu amigo, né, eu sinto que todo mundo tem condição de ajudar o próximo. E sabe aquela frase que todo mundo tem ouro pra dar? Geralmente eu vi essa frase quando os livros falavam sobre você ter uma escutativa e de repente uma pessoa pode falar uma coisa que pode até ser banal pra uns, mas você vai receber ali um ensinamento, um conhecimento, né, inesperado de alguém que você nem imaginava que pudesse te passar alguma sabedoria. Mas acho que não só no campo intelectual, eu acho que todas as pessoas têm sim sabe, o intuito de poder ajudar alguém até indiretamente, até sem querer ajudar. A pessoa às vezes não tá nem se vendo te ajudar. Ela só tá fazendo uma coisa ali e sem ela saber, aquilo te ajudou. E o que depende dessa situação? Depende, cara, vai depender sim se essa pessoa ela se sente bem com você, com a tua presença, se ela gosta de você. E isso, eu vou te falar que tem pessoas que obviamente sabem disso, obviamente. Talvez um dia até faça um episódio sobre. Eu tô quase que lembrando que eu acho que eu já fiz um episódio sobre isso, sobre ser simpático ou não ser simpático. Eu vou tentar lembrar se eu fiz. Mas foi esse ano. Perceba lá, se você é ouvinte assíduo do Cativeiro Cash. Cara, tudo isso que eu tô falando pra vocês vão conseguir ver o recorte nos episódios que eu lanço esse ano. Esse ano é um ano assim que eu tô compartilhando todo esse processo de virada, sabe? Todo esse processo de cura, todo esse processo de como que tem sido a minha visão agora e como que esses filtros têm caído por terra e eu tenho recebido novas lentes que têm mostrado que a vida, ela é possível ser levada de uma outra maneira mais leve. E conforme eu vou vivendo isso, como eu falei, mais isso acontece na minha vida pra me comprovar. Então, assim, chegou um nível, gente, de, às vezes, eu tô num momento, assim, financeiro, né, de mudança de carreira, de transição, não tô no meu melhor cenário financeiro, mas tô feliz, sabe? Eu tô com muita liberdade no meu tempo e na minha rotina. E o quanto eu tenho recebido de provisão, mesmo nesse momento, tem sido surreal. Gente, ao ponto de... Eu até falei pro meu amigo, eu tô parecendo aqueles crentes. Se você é crente, não é uma ofensa, tá? Porque eu já fui crente e eu sei como é que é. Eu tô parecendo aqueles crentes que dá aquele testemunho muito específico de precisar de uma coisa específica e aquilo aparecer na sua vida. Semana passada, né? Eu tava lá com o último dinheirinho pra ir no mercado. Aí eu precisava comprar feijão, aí eu testemunho. Eu precisava comprar feijão, não comprei. Quando eu tava no caixa, eu falei assim, bom, sobrou ali um troco, e até o pagamento virar, né, eu receber de novo, se eu tiver ali pouquinho dinheiro, eu compro esse feijão, mas tudo bem, vivo sem feijão, não tem problema. Cara, no outro dia eu fui num evento lá, numa despedida do pessoal que ia embora, e esse pessoal tava desovando um monte de coisa lá da cozinha deles. Só que eu era uma pessoa que eles não conheciam direito. Então eu era convidado do convidado, entendeu?
Aí eu só passei na cozinha pra dar tchau, eles estavam lá desovando as comidas pra um outro casal, pra pessoas que eles conhecem, que são amigos e tal. E aí a menina levantou assim, na mão, assim, 3 quilos de feijão. E falou, alguém gosta de feijão? Alguém quer feijão? E aí o casal que tava lá pegando as coisas falou, a gente não gosta. Aí eu só olhei e falei, eu gosto de feijão. Aí pronto. Se no dia anterior eu tava assim, putz, não comprei o feijão, né? Não deu pra comprar o feijão. No outro dia, a provisão já aconteceu. Eu já tava ali com 3 quilos de feijão. Juro, situaçõezinhas que parecem bobas, gente, mas tem acontecido bastante comigo. E eu tenho visto que, como eu falei, as pessoas à sua volta, elas querem ajudar. Só que eu sinto que a minha energia, a minha vibe, né, a atmosfera que eu passava, o comportamento e a postura que eu passava para as pessoas, de alguma maneira as repelia, né? De alguma maneira não fazia elas quererem me ajudar. E não na maldade, não é que elas eram malvadas, etc, etc. Pode ser que tem gente que fosse, sei lá, entre aspas, malvada, né? A gente já falou sobre vilões aqui no Cativeiro Cast, corre lá ouvir. Mas, de alguma maneira, eu não sei te explicar. Hoje, até é muito legal, até interessante, porque nessa nova postura de vida que eu tenho grão a grão plantado, como eu falei, não começou só após o meu momento de o surto lá da ansiedade, não começou só comigo tentando meditar positivamente, começou comigo e até foi lá atrás. E a minha psicóloga até me deu a resposta, né? Ela sabe que eu mudo bastante, que eu tenho muita busca, assim, em relação às minhas mudanças, né? Quando eu vejo que o caminho que eu tô não tá legal e eu preciso convergir, eu falo, Mari, eu quero... Eu fico naquele momento de sofrimento quando eu percebo, cara, isso aqui que eu tô sendo e tô fazendo não é legal, eu quero ser diferente disso. Então eu fico naquele sofrimento de tentar ser algo. E aí eu fico com aquela pressa, né? Porque eu quero ser aquilo imediatamente. E aí eu falei, Mari, eu queria ser uma pessoa, sabe, que exalasse tão mais amor e leveza e coisa, só que, porra, aconteceu tanta coisa pesada comigo, é tão difícil, sabe, tirar essas lentes e tal. Provavelmente eu não usei esses termos, provavelmente eu falei de um outro modo, mas eu tava falando exatamente isso, sabe? Em outras palavras, eu tava dizendo, Mari, eu quero ser curada, cara, eu quero viver uma vida como se as merdas não tivessem acontecido comigo, sabe? Eu quero que essas merdas não me controlem mais. E tava nessa agonia, e a Mari falou, cara... Relaxa que você é uma pessoa que você muda e quando você menos esperar e perceber, você já mudou. E cara, pouco a pouco, eu fui mudando ao ponto das pessoas, assim, das pessoas que hoje estão perto de mim, eu sei que elas não estariam perto de mim se me conhecessem pouco tempo atrás. Onde eu tava numa energia extremamente raivosa, revoltada, sofredora, injustiçada, entendeu? Eu tava nessa energia. Nada além de sofrimento e injustiça e coisas esquisitas estavam me circundando, além disso. E isso foi sendo prova. E essas novas pessoas na minha vida começaram a ver e falar. Hoje, né, as pessoas falam assim, meu Deus, você é muito sortuda, você ganha muita coisa, até nesse dia aí do feijão, né? Essa pessoa falou assim, você ganha tudo. Né, você tá no ambiente, é surreal, você tá no ambiente, tipo, as pessoas te dão coisas e você é convidada pra coisas e as coisas vão acontecer ao seu redor e você não pede, você não tá ali pedindo e com cara de peduncha, nem nada, tipo, as pessoas só querem fazer algo por você, sabe? E eu achei muito fofo, porque, como eu falei, acho que uma das coisas que alimentavam essa minha questão toda da injustiça, por exemplo, era isso, eu falava assim, gente, mas eu faço tanto por todo mundo e quando chega na minha vez parece que não... Né, as coisas não acontecem. Então eu sinto que parece que finalmente, depois dessa minha cura, é como se eu tivesse setado, né, no verbo inglês set, do verbo configurado, a minha vida no sentido de que agora eu estou pronta para receber tudo aquilo que eu plantei, agora eu estou pronta porque eu estou curada, sabe? E estar curada dessas coisas me permitem ser aquilo que eu sempre fui no off. Eu sempre falava assim, não é, gente, um esforço pra mim, como se eu não fosse uma pessoa que sei ser leve. Eu sei ser leve, só que eu fui aprendendo tanto a enterrar essa leveza, essa doçura, essa meiguice, essa simpatia, eu fui enterrando isso tanto, com medo de que as pessoas de má índole se aproximassem de mim e me fizessem mal, que eu me tornei só o contrário, eu me tornei só a pessoa, sabe, fria, a pessoa durona, a pessoa apática, a pessoa antipática também, né? Quando na verdade não. Até eu tinha uma amiga no trabalho que ela falava assim, o teu problema é que você é uma filha da puta, mas você é uma filha da puta com um coração mole, cara. Você tem um coração mole no final. E a verdade é essa, a minha raiz é o coração mole. Eu sou coração mole, né? Então assim, eu acho que esse é um pouco do meu processo, queria compartilhar com vocês, até peço desculpa ter virado só áudio, né? Mas espero que ainda assim tenha tocado vocês. Não há
Não há segredo, não há ingredientes, não há receitinha para que você passe a ser uma pessoa com uma vibe diferente. E não é rápido, né? Veja o meu caso, como eu falei, exigiu cura, exigiu que eu me curasse dessas merdas. Exigiu que, sabe, passo a passo, grão a grão, não eram só afirmações, ai, sim, eu sou uma pessoa, tarará, eu, bibibi, bibibi. Não foi só afirmações. Eu precisei me ouvir, eu precisei ouvir o meu corpo, eu precisei ouvir os meus incômodos, eu precisei ouvir assim, tipo, Kelly, não dá mais essa situação, não dá mais certo você tá aqui, não dá mais você tá embebida em certas atmosferas que tem deixado você muito mais à flor da pele e que tem confirmado ainda mais esses seus vieses. Eu acho que pra mim o que ajudou mais ainda foi isso, foi me afastar de cenários que confirmavam esse viés do sofrimento, que confirmavam esse viés da injustiça. E como eu falei, pra mim foi esse o processo, talvez pra você seja outro processo, não sei. Mas o meu convite hoje era pra você refletir, né, qual o vibe que você passa hoje, né, qual a energia que você traz com você, sabe? Quando você chega assim no ambiente, o que causa, né? O ambiente ele se eleva com a sua presença, as pessoas ficam animadas de te ver. E lembrando que ambientes, tá? Tem ambiente que tipo, nem DJ vai levantar a vibe ali da galera, de tão morta, né? Também não se coloca essa responsabilidade. Mas no sentido de que assim, será que as pessoas, né, você tá numa vibe tão pesada que as pessoas te olham e ficam tipo, ai, que saco, lá vem a pessoa. Será que as pessoas pensam assim, ai, que legal ir tal lugar, mas putz, convidaram o fulano, e o fulano é você. Ai, será que a gente tá assim pesando o clima, pesando a vibe, né? E de novo, e é o que eu falo pra mim sempre, gente, foda-se os outros. Não é sobre o outro tá satisfeito ou não com a tua vibe. É você, mano. O foco aqui é eu e você. O quanto isso, no final das contas, só nos prejudica. Porque, pra mim, que eu ficava mais chateada é pensar, era exatamente isso que eu falei pra vocês, é saber que a vida podia ser mais leve. E ela não tava sendo leve. E tinha como ser, só que não tava sendo. Então, o que eu posso fazer pra conseguir que a vida fosse mais leve? Porque, como eu disse pra vocês, eu vejo os seres humanos, se todo mundo se ajudasse, as coisas seriam muito mais leves. E como eu falei, eu acho que as pessoas podem sim se ajudar. Só que se você... E eu não tô falando aqui, pelo amor de Deus, tá? Parênteses aqui, não quero que ninguém seja puxa-saco. Como eu falei, não adianta você fingir, tá? Não adianta fingir sendo puxa-saco, não adianta fingir... Tem gente que performa. Mas eu acho que esse tipo de coisa logo cai a casa e as pessoas percebem. Eu acho que você tem que realmente se tornar, pro seu próprio bem, pro seu próprio bem-estar, pra sua própria companhia, alguém que você quer estar perto. Você gosta da sua companhia, você gosta da sua presença, você tem prazer em se desfrutar. Eu sempre falo pros meus amigos que eu sou super good vibe maker, né? Eu sou uma criadora de vibe boa, porque mesmo sozinha, mano, eu gosto de aproveitar o sol, eu me planejo pra fazer rolê legal, pra ir em lugar legal, comer comida legal, eu sei cozinhar comida boa, eu gosto de uma vibe, sabe, que traz leveza, que eu já crio essa atmosfera pra mim. O que faltava pra mim era exalar isso, sabe? Acho que até aquela que agora falou de crente agora vai citar um versículo aqui. Mas lembra que eu falei de parábolas e tal? Tinha até uma parábola, se não me engano, na Bíblia que falava disso. Falava que, tipo, não adianta você ser uma luz se você tampa essa luz com uma peneira. Não era peneira, mas, tipo... Você tem ouro ali guardado, mas você esconde, entendeu? Aí você quer que as pessoas adivinhem, né? Que você é legal, sendo que você tá ali numa máscara que você não é legal, né? Enfim, passo a passo. E como eu falei, não me sinto obrigada a ser... palhaço de circo pra todo mundo, não tô aqui também pra ficar, como eu falei, fingindo que isso me simpatia o tempo todo, mas é entender que eu preciso me curar, eu preciso que eu seja uma boa companhia pra mim. E aí, se os outros também sentem essa energia boa e com isso a gente vai criar um ambiente, sabe, de ajuda mútua, e eu faço bem e a pessoa faz o bem de volta e tal, que delícia, que bom, que leve que é quando a gente consegue contar com essa ajuda das pessoas e estar bem, né, e ver a vida de uma maneira mais leve, porque do contrário, minha filha, tô aqui pra te falar, com 3 décadas de confirmação pra te dar de experiência que não fica fácil, cara. Enquanto você não sair dessa atmosfera, dessa energia que você tá circundando e reproduzindo, nada vai melhorar. É tudo ruim, vai ser tudo pior e mais difícil.
E você vai continuar assistindo, dá certo pra todo mundo, menos pra você, tá? Era um pouco disso que eu queria falar hoje. Espero que vocês se observem, então, aí, se vocês quiserem, né, na atmosfera que vocês estão criando. Pode deixar que eu vou compartilhar mais esse meu percurso. Como eu disse, não é algo do dia pra noite. Ainda estou em processo, vi muita coisa melhorar. Obviamente que tem momentos que eu tô ali duvidando, acontece uma coisinha ruim, eu já tô, ai meu Deus do céu, será que voltei pro antigo eu? Será que voltei pra aquela maré que eu vivia? Mas foco no novo, né? Foco na nova pessoa que eu quero ser e alimentar aquilo que eu quero ser, e não aquilo que fui condicionada a ser, né? É isso, siga Cativeiro Cast para mais episódios como esse, e também para aquele episódio que eu disse, né? Bônus do Episódios para Você Sorrir. Ative as notificações. Me siga se quiser lá nas outras redes sociais, Cativante. E também siga lá o Cativeiro Cast nas outras redes sociais. Um beijinho e até a próxima!